1h. 29 de abril, sábado, 15ª, por volta da 9h, 15 horas, praia de Saidã. Testemunhas: os 11 discípulos, o jovem João Marcos, a senhora, parte da família dos Zebedeu, cerca de 500 moradores das localidades próximas e aquele que escreve este diário. Depois de um audaz discurso de Pedro, no qual ele proclama a ressurreição do Mestre, o Maharabit, o vento do oeste, cessa bruscamente. Faz-se um silêncio anormal. As fogueiras se alteram. De repente, no centro da lancha atracada que Simão Pedro ocupa, surge um homem. Parte dos Felá e Amhares ali reunidos, retrocede e cai. É o Rabi. Durante alguns instantes, o ressuscitado passa o olhar sobre a multidão. Finalmente exclama, abre aspas, e a paz esteja convosco. Deixo-vos minha paz. Fecha aspas. O homem desaparece. Voltam os sons habituais do Yam, bem como o vento. Duração não mais de 15 segundos. 5 de maio, sexta-feira, 16ª. Primeira vigília da noite, cerca das 21 horas. Pátio a céu aberto na casa de Nicodemos, em Jerusalém. Testemunhas: o anfitrião, os 11 discípulos e cerca de 70 seguidores do Mestre, entre os quais se encontram mulheres e gregos. Meia hora depois de iniciada a reunião, um homem se apresenta de improviso entre eles. É reconhecido na hora. E, segundo as informações que estão em meu poder, Jesus lhes diz, abre aspas, a paz esteja convosco. Eis aqui o grupo mais representativo de fiéis, embaixadores do reino, discípulos, homens e mulheres aos quais apareci desde que me libertei da carne. Eu vos lembro agora aquilo que vos anunciei tempos atrás, que minha estada entre vós teria. Disse-vos que tinha de voltar para junto do Pai. Também vos expus claramente que os sacerdotes principais e os líderes dos judeus me entregariam para ser condenado à morte. Mas também vos disse que me levantaria do túmulo. Então, qual é a razão de vosso desconcerto? Por que tanta surpresa quando no terceiro dia ressuscitei? Não crestes em mim porque escutastes minhas palavras sem entendê-las. Agora, portanto, prestai atenção para não cair de novo no erro de me ouvir com a mente, ignorando-me com o coração. Desde o primeiro momento de minha estada entre vós, ensinei-vos que meu único objetivo era revelar o meu Pai dos céus aos seus filhos da terra. Vivi essa encarnação para que possais aceitar o conhecimento desse grande Deus. Eu vos revelei que Deus é vosso Pai, e vós sois seus filhos. Deus vos ama, e é fato que sois seus filhos. Pela fé em minhas palavras, isto se torna uma verdade eternamente viva em vossos corações. Quando, por essa fé viva, estiverdes conscientes desse Deus e daquilo que afirmo, então tereis nascido como filhos da luz e da vida. E eu vos prometo que continuareis ascendendo e que encontrareis o Pai no paraíso. Eu vos exorto a que não vos esqueçais de que vossa missão consiste na proclamação do Evangelho do Reino. Quer dizer, a realidade da paternidade de Deus
e a irmandade entre os homens. Anunciai a boa nova em sua totalidade. Não deveis cair na tentação de revelar somente uma parte. Prestai atenção. Minha ressurreição não deve mudar a grande mensagem, ou seja, que sois filhos de um Deus. Permanecei, pois, fiéis ao Evangelho do Reino. Deveis andar pelo mundo pregando o amor de Deus e o serviço aos homens. O que o mundo necessita é saber que todos são filhos do Pai e que, graças a essa fé, podem conhecer e experimentar essa nobre verdade. Minha encarnação deveria ajudar a compreender que os homens são filhos do céu, mas sei também que sem fé não é possível alcançar o autêntico sentido dessa revelação. Agora aqui estáis compartilhando a realidade da minha ressurreição. Mas isto nada tem de estranho. Eu tenho o poder de sacrificar minha vida e de recuperá-la. É o Pai quem me outorga esse poder. Mais do que por isto, vossos corações deveriam estremecer pela realidade desses mortos de uma época que empreenderam a ascensão eterna pouco depois que abandonei o túmulo de José de Arimateia. Vivi para vos mostrar como, com amor, revelar Deus a vossos semelhantes. O fato de amar-vos e servir-vos foi uma revelação. Se fiquei entre vós como o Filho do Homem, foi para que chegasseis a conhecer esta grande verdade. Sois filhos de um Deus. E depois, e proclamai este Evangelho. Amai como eu vos amei. Servi como eu vos servi. Recebestes com generosidade. Sede, pois, generosos. Ficai em Jerusalém até que eu vá ao Pai e vos envie o Espírito da verdade. Depois, ele vos conduzirá a uma verdade mais ampla e vos acompanhará por todo o mundo. Estarei sempre convosco. Deixo-vos minha paz. Fecha aspas. Dito isso, o homem desaparece. Duração, uns 4 minutos. 13 de maio, sábado, 17ª. Por volta da 16 horas, perto do poço de Jacó, cidade de Sicar, em Samaria. Testemunhas. Cerca de 75 samaritanos, fiéis seguidores do Mestre. Enquanto comentam as notícias sobre a ressurreição, o Rabi aparece diante deles. Todos o identificam. O texto com as palavras do ressuscitado é enviado também à casa dos Marcos. Dizia assim, abre aspas, a paz esteja convosco. Reticências. Estais jubilantes por saber que sou a ressurreição e a vida. Mas nada disso servirá se antes não nascerdes do Espírito e encontrardes Deus. Se chegardes a ser filhos do Pai pela fé, nunca morrereis. O Evangelho do Reino ensina que todos os homens são filhos de Deus. Muito bem, é preciso que esta boa nova seja espalhada por todo o mundo. Chegou a hora em que não devereis adorar Deus no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas ali onde vos encontrardes, ali onde estiverdes, em espírito e verdade. É a vossa fé que salva a alma. A salvação
é uma graça de Deus para todos aqueles que se consideram seus filhos. Mas não vos equivoqueis. Ainda que a salvação seja um presente do Pai, oferecido a quantos o desejam pela fé, é mister render frutos espirituais na vida. A aceitação da verdade sobre a paternidade de Deus significa que deveis tornar vossa a segunda grande revelação. Todos os homens são irmãos fisicamente. Portanto, se o homem é vosso irmão, é muito mais que vosso próximo, e o Pai exige que o ameis como a vós mesmos. Se o homem pertence, pois, à vossa própria família, não só o amareis com amor fraterno, como também o servireis como serviríeis a vós mesmos. E assim o fareis, porque eu primeiro fiz convosco. E depois pelo mundo, anunciando esta boa nova a todas as criaturas de cada raça, tribo e nação. Meu Espírito vos precederá, e estarei sempre convosco. Fecha aspas. Ato contínuo, ante o temor e a perplexidade dos samaritanos, o ressuscitado desaparece. Duração, uns 3 minutos. 16 de maio, terça-feira. 18ª. Pouco antes das 21 horas. Cidade de Tiro, costa da Fenícia. Testemunhas. Os emissários não conseguem chegar a um acordo. Alguns mencionam 50. Outros falam de uma centena de gentios, todos eles conhecedores dos ensinamentos de Jesus. No instante da aparição, discutem sobre a pretendida volta do Galileu à vida real. Ao se apresentar subitamente diante deles, quase todos o reconhecem. É um homem, entre aspas, normal e comum. Estas são as palavras do ressuscitado. Abre aspas. A paz esteja convosco, reticências. Regozijai-vos ao saber que o Filho do Homem ressuscitou dentre os mortos. Assim sabeis que vós, assim como vossos irmãos, também vencereis a morte. Mas para alcançar essa vida superior, é preciso que previamente tenhais nascido do Espírito que busca a verdade e tenhais descoberto o Pai. O pão e a água da vida se outorgam unicamente aos que têm fome da verdade e sede de Deus. Não vos confundais. Que os mortos ressuscitem não constitui o Evangelho do Reino. Essas coisas só são o resultado, uma consequência a mais da fé na Boa Nova. Fazem parte do Evangelho e da sublime experiência daqueles que, pela fé, se convertem em filhos de Deus. Mas, lembrai, não é o Evangelho. Meu Pai me enviou para difundir esta notícia. Todos sois filhos desse Deus. Assim, pois, eu vos envio longe, para que pregueis esta salvação. A salvação é um dom de Deus, mas aqueles que nascem do Espírito demonstram os frutos imediatamente, através do serviço aos seus semelhantes. Estes são os frutos: serviço amoroso, dedicação desinteressada, fidelidade, equilíbrio, honradez, esperança permanente, confiança sem reservas, misericórdia, bondade contínua, clemência piedosa e paz sem fim. Se os crentes não contribuem com estes frutos na sua vida diária, estão mortos. O Espírito da Verdade, não vos enganeis,
não reside neles. São rebentos inúteis de uma videira viva e logo serão podados. Meu Pai exige que todos os filhos da fé rendam um máximo de frutos. Se vós sois estéreis, ele cavará ao redor das raízes e cortará os ramos inúteis. Esta é a grande verdade. Conforme avançais no reino dos céus, esses frutos deverão ser mais numerosos. Podeis entrar no reino como uma criança, mas vos asseguro que meu Pai solicitará que alcanceis pela graça a plenitude de um adulto. Ficai tranquilos. Quando sairdes a proclamar esta boa nova, eu vos precederei, e meu Espírito da verdade habitará em vós. Deixo-vos minha paz. Fecha aspas. Em seguida, o homem desaparece. Duração entre 4 e 5 minutos. No dia seguinte, segundo os emissários que trouxeram a notícia, aqueles gentios, tírios e sidônios em sua maioria, se lançaram valentemente às ruas, enchendo de estupor os habitantes de Tiro, Sidom, Antioquia e Damasco. De maio, quinta-feira, 19ª, 6h30. Aposento do andar superior da casa dos Marcos, na Cidade Santa. Testemunhas, todos os íntimos. 11. Maria Marcos, Rode, uma das servas, e este que aqui escreve. Quando se preparam para fazer o desjejum, um homem se apresenta na sala. É o mestre. Novas cenas de pânico. O ressuscitado os tranquiliza. Simão, o zelote, a pedido dos outros, formula a seguinte pergunta. Abre aspas. Então, mestre, estabelecerás o reino? Veremos a glória de Deus se manifestar no mundo? Fecha aspas. Jesus responde, abre aspas, Simão, ainda te aferras às tuas velhas ideias sobre o Messias judeu e o reino terreno. Não te preocupes, receberás poder espiritual quando o Espírito tiver descido sobre ti. Depois, vós andareis por todo o mundo pregando esta boa notícia do reino. Assim como o Pai me enviou, eu agora vos envio. Fecha aspas. Rabi faz uma alusão ao desaparecido Judas Iscariotes e diz, abre aspas, Judas não está mais convosco, porque seu amor esfriou e porque ele se negou a confiar em vós. Confiai, pois, uns nos outros. Fecha aspas. Em seguida, dá a meia volta e caminha para a saída, dirigindo-se com os 11 para o sopé ocidental do Monte das Oliveiras. Ao cruzar as ruas repletas de Jerusalém, muitos moradores o reconhecem. Pouco depois das 7h, o ressuscitado e os íntimos param a meio caminho do cume. Jesus, em silêncio, contempla a cidade. Volta junto aos discípulos mudos e perplexos. Pedro se ajoelha diante do Mestre. Todos o imitam. São as últimas palavras do Filho do Homem na terra. Filipenses. Amai os homens com o mesmo amor com que eu vos amei. E servi vossos semelhantes como eu vos servi. Servi-os com o exemplo, e ensinai com os frutos espirituais de vossa vida. Ensinai a grande verdade. Incitai-os a acreditar que o homem é um filho de Deus. Um filho de Deus. O homem é um filho de Deus.